Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. A palavra de Deus é tão importante. É com ela que mantemos nosso espírito forte. E se formos fortes espiritualmente, então podemos vencer todas as coisas que vierem contra nós no natural. E hoje vamos falar de atitudes novamente. Ontem falamos de atitude de gratidão. Hoje vamos falar de uma que eu tenho certeza que nenhum de vocês precisa aprender, mas resolvi ensinar a si mesmo, que é ter uma atitude paciente. E se você não precisa ouvir, vou pregar para mim, porque ser paciente tem sido um dos meus maiores desafios na vida. Eu tenho uma personalidade agressiva do tipo A e quando eu quero, eu não quero esperar. E Deus tem sido tão paciente comigo em me ajudar a desenvolver paciência. Filipenses 2,5, que esta mesma atitude e propósito e mente humilde estejam em vocês que estão em Cristo Jesus. Que Ele seja o seu exemplo na humildade. A humildade necessária para ser paciente, porque na maioria das vezes, quando somos impacientes, ficamos frustrados com alguém que não está fazendo algo da maneira que achamos que nós faríamos no lugar delas. Ou ficamos frustrados porque Deus não está se movendo rápido para nos atender, ou o trânsito não está se movendo rápido para nos atender. Mas é incrível como a humildade pode mudar uma pessoa. Que esta mesma atitude esteja em vocês que estão em Cristo Jesus. O que acontece quando você não é paciente? Lucas 21:19 diz: na vossa paciência ganhareis vossas almas. Agora, essa é uma escritura bem interessante. E se você nunca pensou nisso, pode se perguntar o que no mundo isso significa. Mas sua alma é sua mente, vontade e emoções. E precisamos ter a posse dela. Em outras palavras, precisamos estar no controle da nossa mente, nossas emoções e vontade. Porque senão nós acabaremos agindo muito mal. E a Bíblia nos ensina que se formos pacientes, nós realmente estaremos no controle de todas as coisas, mas se não formos pacientes, então elas vão nos controlar. Eu não sei você, mas eu não quero que a minha mente me governe. Toda vez que algo não acontece tão rápido quanto eu gostaria, eu não quero ter pensamentos de, as pessoas são estúpidas, poderiam se mover mais rápido, ou, qualquer tipo de coisa que pensamos quando não recebemos do jeito que queremos. Eu quero ter bons pensamentos porque eu fico mais feliz quando os tenho e sei que Deus quer que eu tenha bons pensamentos. Eu não quero que minhas emoções me dominem porque as emoções, se nós as seguirmos, podem nos colocar em muitos problemas e rapidamente. Eu não quero que minha própria vontade me controle, eu quero fazer a vontade de Deus, não aquilo que eu quero. Quando você não é paciente, você fica frustrado na maioria das vezes. Não sei se você já ligou essas duas coisas, mas a frustração, ela vem, com certeza é uma das coisas que vem da impaciência. Ser frustrado significa obstruir, significa causar desânimo, não dar em coisa alguma ou derrotar. E eu aprendi em minha vida que quando eu entro nas obras da carne, no que a Bíblia chama de obras da carne, que é minha energia tentando fazer o que só Deus pode fazer, ou a minha ideia de como as coisas devem ser feitas, como eu posso mudar alguém, ou como eu posso mudar uma situação, isto sempre acaba me deixando frustrada, porque as obras da carne são obras que não funcionam. E quando eu era uma cristã muito jovem e estava aprendendo essas coisas, quando Deus me ensinou que as obras da carne equivalem à frustração, eu fiz uma plaquinha e coloquei na minha geladeira para me lembrar que toda vez que eu me sentia frustrada, era porque eu estava nas obras da carne. Eu estava tentando fazer algo que somente Deus pode fazer. E Deus quer que façamos obras para Ele, mas não operando nas obras da carne. A frustração ocorre quando tentamos fazer algo sobre uma coisa que não podemos fazer nada. Quando tentamos fazer acontecer algo que só Deus pode fazer acontecer. Quando tentamos ganhar algo que nós não temos
e nem temos a capacidade de ter, ou tentamos nos livrar de algo em nossa vida que não queremos e não temos a capacidade de nos livrar. Não importa o que façamos, essa coisa que não queremos não vai embora e assim ficamos frustrados. Deus, por que não faz algo a respeito disso? Porque tenho orado e você não responde à minha oração nesta área. E isso é difícil para mim, está me frustrando. É muito importante que aprendamos que, no minuto em que entramos nas obras da carne, acabamos nos sentindo frustrados. Nossas obras interrompem o processo de Deus. Ele quer que creiamos que Ele responderá às nossas orações e fará o que precisa ser feito em nossas vidas. E pode demorar mais do que gostaríamos, pode não vir do jeito que nós gostaríamos, mas nosso trabalho como crentes e filhos de Deus é acreditar que o caminho dele é sempre o melhor. O caminho de Deus é sempre o melhor. Eu não sei sobre você, mas fiquei muito frustrada comigo mesma porque eu tentava mudar a mim mesma e ser mais parecida com o que eu achava que ele queria que eu fosse, e eu não conseguia mudar por mais que eu tentasse. E então finalmente descobri que só Deus poderia mudar-me. Eu posso orar e pedir a Deus que me mude, eu posso estudar a palavra na área em que eu preciso de mudança, mas ainda tenho que esperar em Deus para fazer essa mudança. E quando nós tentamos mudar as pessoas? Você já tentou mudar alguém com quem você se relaciona? Você já tentou mudar os seus filhos? Sabe, quanto mais tentamos mudar as pessoas, mais elas se desgostam. E se você insistir nisso por muito tempo, elas chegarão ao ponto em que não conseguirão te suportar, porque tudo o que elas querem é serem aceitas. Houve algo no ano passado que eu gostei muito. Precisamos aprender a amar as pessoas onde elas estão e não onde nós gostaríamos que elas estivessem. Isso não significa que não precisam de mudanças, mas também não significa que nós só podemos amá-las se elas mudarem. Porque Deus nos ama o tempo todo enquanto estamos mudando. E se nós estamos orando por alguém, Deus vai trabalhar naquela vida, mas precisamos amá-las durante todas as mudanças. Nossas obras interrompem o processo de Deus. E então Ele tem que adiar o que havia planejado e esperar que percebamos que o nosso plano não vai funcionar. E aí temos que nos arrepender e voltar a esperar em Deus. Aqui está um exemplo. Digamos que eu quero que meu marido faça algo e não consegui que ele fizesse. Então tenho orado para que Deus o mude, mas ele não está mudando. Agora, sabe, quando nós oramos por alguém, Deus vai trabalhar nele. Nossas orações abrem uma porta para Deus trabalhar. Mas Deus, Ele não vai forçar ninguém a fazer a coisa certa contra a sua própria vontade. Ele tem que escolher fazer a coisa certa. Então, é importante entender que quando você está orando para que outra pessoa mude, você tem que dar tempo e você tem que encarar o fato de que ela pode nunca mudar porque é ela que precisa escolher fazer isso, sabe? Você não pode forçar as pessoas a amar a Deus, por exemplo. Talvez você tenha filhos ou amigos ou familiares que você não entende porque eles não acreditam em Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, é difícil entender porque as pessoas não querem acreditar em Deus, porque Ele é tão maravilhoso. Você não pode fazer alguém amar a Deus, mas Deus pode fazer, através da oração, o que nunca poderíamos fazer, através das obras da nossa carne. Deus pode mudar as pessoas, Deus pode nos mudar, Deus pode mudar as circunstâncias. Eu estava lendo esta manhã, eu acho que foi em Provérbios 21, talvez, e dizia que o coração do rei está nas mãos de Deus, assim como o curso das águas estão. Noutras palavras, Deus decide para que lado o rio vai fluir e pode mudar o coração do rei. Ou Deus pode mudar o coração do seu chefe. Deus pode mudar o coração de quem está no controle de uma situação em que você está envolvido. Peça a Deus que mude o coração das pessoas e então pare de tentar mudá-las por si. Quando nos movemos na força da nossa própria carne, espero que já saiba o que é isso, porque até que aprendamos isso, sabe, eu posso dizer imediatamente quando entro nas obras da carne, porque eu fico frustrada. As coisas simplesmente não funcionam.
Quando nós entramos nas obras da carne, a Bíblia diz que nós acabamos envergonhados, humilhados e confusos porque simplesmente não funciona. Isaías 30, versos 1 ao 3, na versão clássica da Amplificada, diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que se aconselham e realizam um plano, mas não é o meu plano. Então, o que ele está dizendo? Você recebe conselhos das pessoas e todos se reúnem e fazem o plano, mas Deus disse: esse não é o meu plano. E vocês se unem derramando ofertas de bebida, mas não é do meu espírito, acrescentando o pecado ao pecado. Você se propôs a descer ao Egito, que representa o mundo, e não me perguntou o que deveria fazer. Você foge para a fortaleza de Faraó e para se fortalecer na sua força e põe a confiança na sombra do Egito. Em outras palavras, fazemos as coisas do jeito do mundo e buscamos conselhos de pessoas que nem sabem administrar suas próprias vidas, muito menos a sua. E quando temos problemas em nossa vida, Deus não quer que corramos para o telefone, quer que corramos para o trono, quer que vamos até Ele e perguntemos o que fazer. Agora Ele pode te orientar a ir conversar com alguém, mas nós sempre temos que dar a oportunidade a Deus primeiro. Portanto, a força e a proteção do Faraó se voltarão para a tua vergonha, e o refúgio à sombra do Egito será para a tua humilhação e tua confusão. Então essa escritura prova o que eu disse no início, que quando nos movemos na força da carne, acabamos envergonhados, humilhados e confusos. Seja paciente. Vá para Deus e espere que Ele faça o que precisa ser feito. Tudo o que temos a fazer é olhar para Abraão e Sara e ver a bagunça que causaram, por eles serem impacientes e não esperarem em Deus. Deus havia prometido que teriam um filho de seus próprios corpos, e, no entanto, no natural, isto era impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei o que você pode estar passando agora, mas tenho certeza que o diabo está dizendo que não é possível. Todas as coisas são possíveis com Deus. E assim eles se cansaram de esperar em Deus, prepararam um plano próprio, e Sara pediu a Abraão que tomasse sua serva como sua segunda esposa e que tivesse relações com ela e a engravidasse, e dessa forma ela tomaria o bebê como seu próprio filho. Bem, qualquer mulher com meio cérebro não daria uma outra esposa ao seu marido. E o problema começou bem aí. E com certeza isso causou problemas. Então ela engravidou e teve um filho chamado Ismael. Ismael significa homem de guerra, e foi só isso que causou. Quando nós entramos nas obras da carne, o que recebemos é chateação, é guerra e problemas, e quanto mais impacientes formos, mais estresse nós teremos. E sabe, se você tiver muito estresse por muito tempo, isso pode deixá-lo doente. Quantas vezes vamos ao médico e ele diz: é só estresse. E ficamos irritados quando nos dizem isso. Não é que os sintomas não sejam reais, nem que a doença não seja real, sabe? Mas a causa raiz dela é o estresse. E, cara, hoje a vida é tão estressante e tão barulhenta. E há mais pessoas doentes hoje do que em qualquer outro momento da história. E muito disso é apenas o estresse. Deus quer que tenhamos paz. Eclesiastes 7:8 diz: é melhor o fim das coisas do que o seu começo. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Uma pessoa orgulhosa quer tomar tudo em suas próprias mãos. Elas podem esperar em Deus por um tempo, mas então decidem: bem, eu vou fazer isso. Ou talvez Deus queira que eu faça isso. Elas têm o que eu chamo de ideias brilhantes. Já sei o que vou fazer. E aí não funciona. Quando você é impaciente, você perde sua paz e sua alegria. E sabe, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas nem conseguir do nosso jeito. É justiça, ser justificado com Deus, e paz e alegria no Espírito Santo. Essas três coisas são provavelmente mais valiosas do que qualquer outra coisa que você queira obter e que esteja te frustrando. A impaciência nos deixa chateados porque faz com que fiquemos com raiva. Isto causa frustração. E são coisas que não queremos ter em nossas vidas, sabe?
Alguém que não sabe esperar acabará vendo o resultado em seu próprio corpo físico. Eu quero fazer algumas perguntas. Deixe-me apenas propor alguns cenários para você aqui. Como você age enquanto você espera na fila do supermercado? Digamos que a funcionária é nova e ela não está trabalhando tão rápido, ou talvez ela não tem o troco ou alguma coisa assim, ou a pessoa na sua frente não sabe os preços e tem que mandar alguém para ver o quanto custa, sabe? Como você age em situações desse tipo? Sabe, a nossa linguagem corporal, ela diz muito se somos pacientes ou não. Como você age com um funcionário lento ou quando você não encontra um atendente? Vejo muitas vezes nas lojas de departamento que hoje eles não têm funcionários bastante para atender bem seus clientes e às vezes você quer comprar algo e não consegue nem encontrar ninguém para pagar. Como você age no trânsito? Como você age quando outro motorista faz alguma coisa que você acha que é realmente estúpido? Como você age quando algo não sai do seu jeito? Então todos temos coisas que nos frustram e o diabo sabe quais os botões a apertar e precisamos saber as coisas que nos incomodam. Para mim, se eu tiver que me apressar, eu vou acabar me frustrando e provavelmente dizendo ou fazendo coisas que não deveria. Como você age quando alguém não entende as suas instruções da primeira vez e você tem que repetir tudo de novo e de novo e de novo? E você pode ser uma pessoa que aprende muito rápido e talvez esteja lidando com alguém que leva um pouco mais de tempo. Temos que tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Como você age quando alguém pede algo? Quando você pede alguma coisa para alguém, lhe trazem algo totalmente diferente. Dave e eu pedimos bastante comida para a viagem e é muito interessante, mas nem sempre agradável. É incrível como isso realmente me surpreende. Quantas vezes nós pedimos uma comida para a viagem e quando chegamos em casa, não é o que pedimos. Então aprendemos que temos que checar o pedido antes de irmos embora, para que então nós possamos levar para casa o que nós queremos comer. Muitas vezes as pessoas não ouvem, especialmente se você muda alguma coisa em um pedido. Isto normalmente causa bastante confusão. O que acontece quando você não recebe o que quer? Quando as coisas não saem do seu jeito? Consegue ser paciente? Orar e confiar em Deus? Ou se chateia imediatamente? Eu fiquei impressionada comigo há semanas atrás e talvez eu não deveria ter ficado tão admirada, pode gerar orgulho, mas eu vi através desse incidente que Deus, Ele me mudou muito ao longo dos anos. Eu tenho uma cafeteira que tem um recipiente na parte de trás que você põe a água e quando eu fui fazer o meu café da manhã, eu notei que precisava colocar mais água, então eu a peguei para colocar a água e ela escorregou da minha mão e era umas 4h30 da manhã e ela caiu e derramou por toda a cozinha, sabe? E eu ainda me espanto por eu ter feito isso, mas eu disse: obrigada, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, que são chamados de acordo com seu propósito. E eu demorei um pouco para limpar todo aquele aguaceiro, mas eu passei no teste. E quer saber? É melhor você passar no teste porque algo sobre Deus é que você nunca toma bomba na escola dele. Você continua fazendo o mesmo teste de novo e de novo até finalmente passar nele. Então, digamos que você não é bom no trânsito. Bem, você vai sempre ter pessoas lentas na sua frente ou pessoas que fazem coisas estúpidas até que você aprenda a ser paciente nessas situações. Costumava ser tão difícil para mim se eu estivesse na fila e o funcionário que estivesse atendendo as pessoas fosse lento ou tivesse que esperar checar preços. Mas aprendi ao longo de cerca de 45 anos e aprendo devagar às vezes.
que realmente não sou importante demais para não poder esperar alguns minutos por alguém que está aprendendo a fazer algo e deixar que tenha o seu próprio tempo, ainda que esteja demorando? Não deixe que cada pequeno inconveniente estresse você, porque isso vai acabar te deixando doente. A paciência nos permite aproveitar o momento em que nós estamos. Sabe, o maior presente que Deus nos dá é o momento presente que você tem aqui agora. Mas se formos impacientes, enquanto estamos nesse momento, queremos ir para o próximo. A minha família me provoca porque parece que estou sempre um passo à frente de onde eu estou. Sou uma pessoa que está pronta. Então, quando entramos no estacionamento, já estou pronta para tirar o cinto de segurança. E, se eu não tirar, pelo menos já estou com a mão nele, pronta para tirar no momento em que pararmos o carro. E às vezes paramos na garagem e tiro o cinto de segurança e já vou abrindo a porta do carro, pronta para sair antes do carro parar, sabe? E Dave fala, você se importa de esperar até que eu pare o carro antes de sair dele? Bem, eu estou aprendendo. Mas eu já falei que nessa área da paciência eu tenho aprendido meio devagar. Então, se você está demorando um pouco também, não precisa se sentir mal, porque sei exatamente como se sente. Mas veja esses momentos que temos na vida, porque nenhum de nós nunca sabe quantos momentos mais nós ainda teremos. E precisamos entrar nesses momentos e precisamos estar presentes em nosso presente. E nem sempre estar um passo à frente do que estamos fazendo. Pessoas impacientes não gostam do presente, porque elas querem passar do momento presente e entrar no próximo. Pessoas impacientes nunca estão felizes com o agora, mas serão felizes quando? Eu ficarei feliz quando chegar o fim de semana. Ficarei feliz quando for o dia do pagamento. E eu vou ficar feliz quando eu sair de férias. Bem, não vamos ser felizes somente quando? Vamos ser felizes agora. Podemos almejar as coisas. Eu estou ansiosa para as férias, mas eu estou feliz e tranquila. Agora também, sabe? Acredito que uma das maiores tragédias da vida é sempre desejar algo que você não tem. Joyce Meyer disse o seguinte: desfrute onde está, no caminho para onde está indo. Nos apressarmos impacientemente por causa de coisas comuns nos faz perder muito tempo em nossas vidas, sabe? Porque a maior parte da vida é bastante comum. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, e sábado e domingo. E aqui estamos de volta segunda. Então a Bíblia usa um fazendeiro como exemplo e diz, sede pacientes. Meus irmãos e irmãs, até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor espera que a terra produza uma safra valiosa, esperando pacientemente as chuvas de outono e primavera. Sedes também pacientes, permanecendo firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Sabe, um agricultor não ara a terra, coloca sua semente no chão e depois espera brotar na manhã seguinte e ter uma grande safra. Ele sabe que quando ele coloca a semente no chão, que ele terá que esperar pacientemente. Precisará regar aquele jardim, precisará tirar as ervas daninhas, precisará orar pelo sol certo e pela chuva e, com certeza, se ele mantiver uma vigília paciente, como a Bíblia chama, sobre ela, numa manhã ele estará caminhando e pequenas mudas terão brotado. E se ele cuidar, então, terá uma colheita. Temos que fazer coisas comuns com uma paciência extraordinária e desfrutar cada momento que Deus nos dá. Deixe-me fazer algumas perguntas. Quantas dívidas você tem? Porque não teve paciência para esperar e guardar o dinheiro para o que queria. Mas você foi passando os cartões de crédito até que começou a ter que pagar um cartão com outro cartão e acabou se colocando em uma tremenda bagunça. A paciência é muito valiosa. E quero encorajá-la a deixar Deus trabalhar a paciência em você.
Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. A palavra de Deus é tão importante. É com ela que mantemos nosso espírito forte. E se formos fortes espiritualmente, então podemos vencer todas as coisas que vierem contra nós no natural. E hoje vamos falar de atitudes novamente. Ontem falamos de atitude de gratidão. Hoje vamos falar de uma que eu tenho certeza que nenhum de vocês precisa aprender, mas resolvi ensinar a si mesmo, que é ter uma atitude paciente. E se você não precisa ouvir, vou pregar para mim, porque ser paciente tem sido um dos meus maiores desafios na vida. Eu tenho uma personalidade agressiva do tipo A e quando eu quero, eu não quero esperar. E Deus tem sido tão paciente comigo em me ajudar a desenvolver paciência. Filipenses 2,5, que esta mesma atitude e propósito e mente humilde estejam em vocês que estão em Cristo Jesus. Que Ele seja o seu exemplo na humildade. A humildade necessária para ser paciente. Porque na maioria das vezes, quando somos impacientes, ficamos frustrados com alguém que não está fazendo algo da maneira que achamos que nós faríamos no lugar delas. Ou ficamos frustrados porque Deus não está se movendo rápido para nos atender, ou o trânsito não está se movendo rápido para nos atender. Mas é incrível como a humildade pode mudar uma pessoa. Que esta mesma atitude esteja em vocês que estão em Cristo Jesus. O que acontece quando você não é paciente? Lucas 21:19 diz: na vossa paciência ganhareis vossas almas. Agora, essa é uma escritura bem interessante. E se você nunca pensou nisso, pode se perguntar o que no mundo isso significa. Mas sua alma é sua mente, vontade e emoções. E precisamos ter a posse dela. Em outras palavras, precisamos estar no controle da nossa mente, nossas emoções e vontade. Porque senão nós acabaremos agindo muito mal. E a Bíblia nos ensina que se formos pacientes, nós realmente estaremos no controle de todas as coisas, mas se não formos pacientes, então elas vão nos controlar. Eu não sei você, mas eu não quero que a minha mente me governe. Toda vez que algo não acontece tão rápido quanto eu gostaria, eu não quero ter pensamentos de, as pessoas são estúpidas, poderiam se mover mais rápido, ou, qualquer tipo de coisa que pensamos quando não recebemos do jeito que queremos. Eu quero ter bons pensamentos porque eu fico mais feliz quando os tenho e sei que Deus quer que eu tenha bons pensamentos. Eu não quero que minhas emoções me dominem porque as emoções, se nós as seguirmos, podem nos colocar em muitos problemas e rapidamente. Eu não quero que minha própria vontade me controle, eu quero fazer a vontade de Deus, não aquilo que eu quero. Quando você não é paciente, você fica frustrado na maioria das vezes. Não sei se você já ligou essas duas coisas, mas a frustração, ela vem, com certeza é uma das coisas que vem da impaciência. Ser frustrado significa obstruir, significa causar desânimo, não dar em coisa alguma ou derrotar. E eu aprendi em minha vida que quando eu entro nas obras da carne, no que a Bíblia chama de obras da carne, que é minha energia tentando fazer o que só Deus pode fazer, ou a minha ideia de como as coisas devem ser feitas, como eu posso mudar alguém, ou como eu posso mudar uma situação, isto sempre acaba me deixando frustrada, porque as obras da carne são obras que não funcionam. E quando eu era uma cristã muito jovem e estava aprendendo essas coisas, quando Deus me ensinou que as obras da carne equivalem à frustração, eu fiz uma plaquinha e coloquei na minha geladeira para me lembrar que toda vez que eu me sentia frustrada, era porque eu estava nas obras da carne. Eu estava tentando fazer algo que somente Deus pode fazer. E Deus quer que façamos obras para Ele, mas não operando nas obras da carne. A frustração ocorre quando tentamos fazer algo sobre uma coisa que não podemos fazer nada. Quando tentamos fazer acontecer algo que só Deus pode fazer acontecer. Quando tentamos ganhar algo que nós não temos
e nem temos a capacidade de ter, ou tentamos nos livrar de algo em nossa vida que não queremos e não temos a capacidade de nos livrar. Não importa o que façamos, essa coisa que não queremos não vai embora e assim ficamos frustrados. Deus, por que não faz algo a respeito disso? Porque tenho orado e você não responde à minha oração nesta área. E isso é difícil para mim, está me frustrando. É muito importante que aprendamos que, no minuto em que entramos nas obras da carne, acabamos nos sentindo frustrados. Nossas obras interrompem o processo de Deus. Ele quer que creiamos que Ele responderá às nossas orações e fará o que precisa ser feito em nossas vidas. E pode demorar mais do que gostaríamos, pode não vir do jeito que nós gostaríamos, mas nosso trabalho como crentes e filhos de Deus é acreditar que o caminho dele é sempre o melhor. O caminho de Deus é sempre o melhor. Eu não sei sobre você, mas fiquei muito frustrada comigo mesma porque eu tentava mudar a mim mesma e ser mais parecida com o que eu achava que ele queria que eu fosse, e eu não conseguia mudar por mais que eu tentasse. E então finalmente descobri que só Deus poderia mudar-me. Eu posso orar e pedir a Deus que me mude, eu posso estudar a palavra na área em que eu preciso de mudança, mas ainda tenho que esperar em Deus para fazer essa mudança. E quando nós tentamos mudar as pessoas? Você já tentou mudar alguém com quem você se relaciona? Você já tentou mudar os seus filhos? Sabe, quanto mais tentamos mudar as pessoas, mais elas se desgostam. E se você insistir nisso por muito tempo, elas chegarão ao ponto em que não conseguirão te suportar, porque tudo o que elas querem é serem aceitas. Houve algo no ano passado que eu gostei muito. Precisamos aprender a amar as pessoas onde elas estão e não onde nós gostaríamos que elas estivessem. Isso não significa que não precisam de mudanças, mas também não significa que nós só podemos amá-las se elas mudarem. Porque Deus nos ama o tempo todo enquanto estamos mudando. E se nós estamos orando por alguém, Deus vai trabalhar naquela vida, mas precisamos amá-las durante todas as mudanças. Nossas obras interrompem o processo de Deus. E então Ele tem que adiar o que havia planejado e esperar que percebamos que o nosso plano não vai funcionar. E aí temos que nos arrepender e voltar a esperar em Deus. Aqui está um exemplo. Digamos que eu quero que meu marido faça algo e não consegui que ele fizesse. Então tenho orado para que Deus o mude, mas ele não está mudando. Agora, sabe, quando nós oramos por alguém, Deus vai trabalhar nele. Nossas orações abrem uma porta para Deus trabalhar. Mas Deus, Ele não vai forçar ninguém a fazer a coisa certa contra a sua própria vontade. Ele tem que escolher fazer a coisa certa. Então, é importante entender que quando você está orando para que outra pessoa mude, você tem que dar tempo e você tem que encarar o fato de que ela pode nunca mudar porque é ela que precisa escolher fazer isso, sabe? Você não pode forçar as pessoas a amar a Deus, por exemplo. Talvez você tenha filhos ou amigos ou familiares que você não entende porque eles não acreditam em Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, é difícil entender porque as pessoas não querem acreditar em Deus, porque Ele é tão maravilhoso. Você não pode fazer alguém amar a Deus, mas Deus pode fazer através da oração o que nunca poderíamos fazer através das obras da nossa carne. Deus pode mudar as pessoas, Deus pode nos mudar, Deus pode mudar as circunstâncias. Eu estava lendo esta manhã, eu acho que foi em Provérbios 21, talvez, e dizia que o coração do rei está nas mãos de Deus, assim como o curso das águas estão. Noutras palavras, Deus decide para que lado o rio vai fluir e pode mudar o coração do rei. Ou Deus pode mudar o coração do seu chefe. Deus pode mudar o coração de quem está no controle de uma situação em que você está envolvido. Peça a Deus que mude o coração das pessoas e então pare de tentar mudá-las por si. Quando nos movemos na força da nossa própria carne, e espero que já saiba o que é isso, porque até que aprendamos isso, sabe, eu posso dizer imediatamente quando entro nas obras da carne, porque eu fico frustrada. As coisas simplesmente não funcionam.
Quando nós entramos nas obras da carne, a Bíblia diz que nós acabamos envergonhados, humilhados e confusos porque simplesmente não funciona. Isaías 30, versos 1 ao 3, na versão clássica da Amplificada, diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que se aconselham e realizam um plano, mas não é o meu plano. Então, o que ele está dizendo? Você recebe conselhos das pessoas e todos se reúnem e fazem o plano, mas Deus disse: esse não é o meu plano. E vocês se unem derramando ofertas de bebida, mas não é do meu espírito, acrescentando o pecado ao pecado. Você se propôs a descer ao Egito, que representa o mundo, e não me perguntou o que deveria fazer. Você foge para a fortaleza de Faraó e para se fortalecer na sua força e põe a confiança na sombra do Egito. Em outras palavras, fazemos as coisas do jeito do mundo e buscamos conselhos de pessoas que nem sabem administrar suas próprias vidas, muito menos a sua. E quando temos problemas em nossa vida, Deus não quer que corramos para o telefone, quer que corramos para o trono, quer que vamos até Ele e perguntemos o que fazer. Agora Ele pode te orientar a ir conversar com alguém, mas nós sempre temos que dar a oportunidade a Deus primeiro. Portanto, a força e a proteção do Faraó se voltarão para a tua vergonha e o refúgio à sombra do Egito será para a tua humilhação e tua confusão. Então essa escritura prova o que eu disse no início, que quando nos movemos na força da carne, acabamos envergonhados, humilhados e confusos. Seja paciente. Vá para Deus e espere que Ele faça o que precisa ser feito. Tudo o que temos a fazer é olhar para Abraão e Sara e ver a bagunça que causaram, por eles serem impacientes e não esperarem em Deus. Deus havia prometido que teriam um filho de seus próprios corpos, e, no entanto, no natural, isto era impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei o que você pode estar passando agora, mas tenho certeza que o diabo está dizendo que não é possível. Todas as coisas são possíveis com Deus. E assim eles se cansaram de esperar em Deus, prepararam um plano próprio, e Sara pediu a Abraão que tomasse sua serva como sua segunda esposa e que tivesse relações com ela e a engravidasse, e dessa forma ela tomaria o bebê como seu próprio filho. Bem, qualquer mulher com meio cérebro não daria uma outra esposa ao seu marido. E o problema começou bem aí. E com certeza isso causou problemas. Então ela engravidou e teve um filho chamado Ismael. Ismael significa homem de guerra, e foi só isso que causou. Quando nós entramos nas obras da carne, o que recebemos é chateação, é guerra e problemas, e quanto mais impacientes formos, mais estresse nós teremos. E sabe, se você tiver muito estresse por muito tempo, isso pode deixá-lo doente. Quantas vezes vamos ao médico e ele diz: é só estresse. E ficamos irritados quando nos dizem isso. Não é que os sintomas não sejam reais, nem que a doença não seja real, sabe? Mas a causa raiz dela é o estresse. E, cara, hoje a vida é tão estressante e tão barulhenta. E há mais pessoas doentes hoje do que em qualquer outro momento da história. E muito disso é apenas o estresse. Deus quer que tenhamos paz. Eclesiastes 7:8 diz: é melhor o fim das coisas do que o seu começo. E o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Uma pessoa orgulhosa quer tomar tudo em suas próprias mãos. Elas podem esperar em Deus por um tempo, mas então decidem: bem, eu vou fazer isso. Ou talvez Deus queira que eu faça isso. Elas têm o que eu chamo de ideias brilhantes. Já sei o que vou fazer. E aí não funciona. Quando você é impaciente, você perde sua paz e sua alegria. E sabe, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas nem conseguir do nosso jeito. É justiça, ser justificado com Deus, e paz e alegria no Espírito Santo. Essas três coisas são provavelmente mais valiosas do que qualquer outra coisa que você queira obter e que esteja te frustrando. A impaciência nos deixa chateados porque faz com que fiquemos com raiva. Isto causa frustração. E são coisas que não queremos ter em nossas vidas, sabe?
Alguém que não sabe esperar acabará vendo o resultado em seu próprio corpo físico. Eu quero fazer algumas perguntas. Deixe-me apenas propor alguns cenários para você aqui. Como você age enquanto você espera na fila? No supermercado, digamos que a funcionária é nova e ela não está trabalhando tão rápido, ou talvez ela não tem o troco ou alguma coisa assim, ou a pessoa na sua frente não sabe os preços e tem que mandar alguém para ver o quanto custa, sabe? Como você age em situações desse tipo? Sabe, a nossa linguagem corporal, ela diz muito se somos pacientes ou não. Como você age com um funcionário lento ou quando você não encontra um atendente? Vejo muitas vezes nas lojas de departamento que hoje eles não têm funcionários bastante para atender bem seus clientes e às vezes você quer comprar algo e não consegue nem encontrar ninguém para pagar. Como você age no trânsito? Como você age quando outro motorista faz alguma coisa que você acha que é realmente estúpido? Como você age quando algo não sai do seu jeito? Então todos temos coisas que nos frustram e o diabo sabe quais os botões apertar e precisamos saber as coisas que nos incomodam. Para mim, se eu tiver que me apressar, eu vou acabar me frustrando e provavelmente dizendo ou fazendo coisas que não deveria. Como você age quando alguém não entende as suas instruções da primeira vez e você tem que repetir tudo de novo e de novo e de novo? E você pode ser uma pessoa que aprende muito rápido e talvez esteja lidando com alguém que leva um pouco mais de tempo. Temos que tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Como você age quando alguém pede algo? Quando você pede alguma coisa para alguém, lhe trazem algo totalmente diferente. Dave e eu pedimos bastante comida para a viagem e é muito interessante, mas nem sempre agradável. É incrível como isso realmente me surpreende. Quantas vezes nós pedimos uma comida para a viagem e quando chegamos em casa, não é o que pedimos. Então aprendemos que temos que checar o pedido antes de irmos embora, para que então nós possamos levar para casa o que nós queremos comer. Muitas vezes as pessoas não ouvem, especialmente se você muda alguma coisa em um pedido. Isto normalmente causa bastante confusão. O que acontece quando você não recebe o que quer? Quando as coisas não saem do seu jeito? Consegue ser paciente? Orar e confiar em Deus? Ou se chateia imediatamente? Eu fiquei impressionada comigo há semanas atrás e talvez eu não deveria ter ficado tão admirada, pode gerar orgulho, mas eu vi através desse incidente que Deus, Ele me mudou muito ao longo dos anos. Eu tenho uma cafeteira que tem um recipiente na parte de trás que você põe a água e quando eu fui fazer o meu café da manhã, eu notei que precisava colocar mais água, então eu a peguei para colocar a água e ela escorregou da minha mão e era umas 4h30 da manhã e ela caiu e derramou por toda a cozinha, sabe? E eu ainda me espanto por eu ter feito isso, mas eu disse: obrigada, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, que são chamados de acordo com seu propósito. E eu demorei um pouco para limpar todo aquele aguaceiro, mas eu passei no teste. E quer saber? É melhor você passar no teste porque algo sobre Deus é que você nunca toma bomba na escola dele. Você continua fazendo o mesmo teste de novo e de novo até finalmente passar nele. Então, digamos que você não é bom no trânsito. Bem, você vai sempre ter pessoas lentas na sua frente ou pessoas que fazem coisas estúpidas até que você aprenda a ser paciente nessas situações. Costumava ser tão difícil para mim se eu estivesse na fila e o funcionário que estivesse atendendo as pessoas fosse lento ou tivesse que esperar checar preços. Mas aprendi ao longo de cerca de 45 anos, e aprendo devagar às vezes,
que realmente não sou importante demais para não poder esperar alguns minutos por alguém que está aprendendo a fazer algo e deixar que tenha o seu próprio tempo, ainda que esteja demorando? Não deixe que cada pequeno inconveniente estresse você, porque isso vai acabar te deixando doente. A paciência nos permite aproveitar o momento em que nós estamos. Sabe, o maior presente que Deus nos dá é o momento presente que você tem aqui agora. Mas se formos impacientes, enquanto estamos nesse momento, queremos ir para o próximo. A minha família me provoca porque parece que estou sempre um passo à frente de onde eu estou. Sou uma pessoa que está pronta. Então, quando entramos no estacionamento, já estou pronta para tirar o cinto de segurança. E, se eu não tirar, pelo menos já estou com a mão nele, pronta para tirar no momento em que pararmos o carro. E às vezes paramos na garagem e tiro o cinto de segurança e já vou abrindo a porta do carro, pronta para sair antes do carro parar, sabe? E Dave fala, você se importa de esperar até que eu pare o carro antes de sair dele? Bem, eu estou aprendendo. Mas eu já falei que nessa área da paciência eu tenho aprendido meio devagar. Então, se você está demorando um pouco também, não precisa se sentir mal, porque sei exatamente como se sente. Mas veja esses momentos que temos na vida, porque nenhum de nós nunca sabe quantos momentos mais nós ainda teremos. E precisamos entrar nesses momentos e precisamos estar presentes em nosso presente. E nem sempre estar um passo à frente do que estamos fazendo. Pessoas impacientes não gostam do presente, porque elas querem passar do momento presente e entrar no próximo. Pessoas impacientes nunca estão felizes com o agora, mas serão felizes quando? Eu ficarei feliz quando chegar o fim de semana. Ficarei feliz quando for o dia do pagamento. E eu vou ficar feliz quando eu sair de férias. Bem, não vamos ser felizes somente quando? Vamos ser felizes agora. Podemos almejar as coisas. Eu estou ansiosa para as férias, mas eu estou feliz e tranquila. Agora também, sabe? Acredito que uma das maiores tragédias da vida é sempre permanecendo fiel. Com uma paciência extraordinária e desfrutar cada momento que Deus nos dá. Deixe-me fazer algumas perguntas. Quantas dívidas você tem? Porque não teve paciência para esperar e guardar o dinheiro para o que queria. Mas você foi passando os cartões de crédito até que começou a ter que pagar um cartão com outro cartão e acabou se colocando em uma tremenda bagunça. A paciência é muito valiosa. E quero encorajá-lo a deixar Deus trabalhar a paciência em você.